Vamos dar prosseguimento com o terceiro painel e para isso eu convido o presidente do BNDES, Joaquim Levy, e o jornalista William Wack para falar sobre o futuro do BNDES no mercado nacional de crédito. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter um bate-papo com ele, mas rapidamente eu vou passar algumas informações, tá certo? Só para a gente criar assim uma espécie de, vamos dizer assim, um marco, um framework de coisa. E obviamente vou estar bastante focado na parte de infraestrutura, que é importante e que eu acho que é um dos principais drivers aqui do crescimento nos próximos, no período à frente, tá? Nos próximos trimestres. Então, primeira observação aqui, a gente vê que houve aumento de alguns setores. A gente tem que também, assim, o Brasil a gente nunca fala de quando a gente tem sucesso, né? Mas eu diria que há alguns setores da economia brasileira que têm um relativo sucesso, apesar de todos os tropeços, todo o tempo que a gente gasta com os problemas. Eu diria que exatamente, o da energia elétrica, apesar de tudo, a gente vê uma certa consistência de investimento nos últimos anos. Nós também temos a Telecom, que tem se mantido e todo mundo tem seus serviços. No caso da área de logística, houve aumento de despesas, mas eu não caracterizaria ainda como exatamente sucesso. E aí tem um partinho feio que é o saneamento, que, como vocês veem, é um nível extremamente baixo, mesmo comparado com os outros setores. Se eu comparar com outros países, também acontece a mesma coisa. O nosso investimento em logística ainda é bem abaixo do que devia ser, mas eu acho que o pior mesmo em saneamento, e talvez não seja surpresa que o saneamento seja tão ligado à questão da distribuição de renda. Eu acho que falta um olhar e talvez até um foco em a gente melhorar o saneamento, até pelas implicações na saúde, na produtividade e no bem-estar de todas as camadas da população. Bom, uma coisa interessante, a gente viu que houve um aumento de investimento nos últimos anos, eu diria assim, no final da década de 2000, começo dessa década, e o BNDES teve um papel muito importante, ou pelo menos diria, participou ativamente em termos de empréstimo para o financiamento desses investimentos. A gente viu o investimento em infraestrutura, a área debaixo da curva, dá 438 bilhões, dos quais 235 saíram lá dos cofres do BNDES. Então, a participação muito grande. Em alguns casos, a gente ainda está digerindo os resultados até hoje, porque nem todos os empréstimos tiveram, todos os projetos tiveram tanto sucesso. Bom, aqui a gente vê a situação do investimento do Brasil, taxa de investimento do Brasil, com um ligeiro aumento no começo da década e depois uma forte redução nos últimos anos, e aí também os desembolsos do BNDES. Vale notar que o desembolso nos 2 últimos anos, na verdade, até está abaixo da média histórica, quando medido em termos de PIB, da época do FHC e eu diria quase que mesmo da maior parte dos anos 1990, que é o que o grafiquinho verde mostra. Então, houve aquele exagero no começo dos anos e hoje a gente está numa situação bem abaixo até da média histórica. Bom, é lógico que, eu não poderia deixar de ser, temos várias histórias de sucesso. Então, nós temos os parques eólicos. Eu acho que o apoio do BNDES na indústria eólica, mais uma vez, é uma indústria também que a gente deve chamar de sucesso. Hoje responde por 14% da capacidade instalada. Eu acho que o Brasil hoje está na frente do eólico e tem sido uma área de grande concorrência. Muitos fundos de investimentos, muitos investidores, bem diversificada, mas ela se apoia muito na disponibilidade de crédito. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outro exemplo que a gente pode falar é a questão da BrisaNet. A gente conhece a Telebrás, né? Aquela empresa brasileira que vai levar as fibras, etc. Surprise, surprise, tem indústrias do setor privado que estão efetivamente levando
a internet para o interior, essa aí particularmente no Nordeste, né, lá no oeste da Bahia e outras áreas onde tem demanda, e a gente tem apoiado isso. É muito interessante, é um exemplo de parceria que o setor privado vai mais rápido do que as Brasbras que a gente tem. Aqui nós temos o caso da Sabesp. Eu acho que para toda a audiência aqui é bem importante, porque ele aqui juntou as bacias, a Cantareira e o Rio Paraíba, um pouquinho às custas do consumidor carioca, mas enfim, o fato é que deu mais segurança a toda a população aqui. Então, assim, há vários exemplos. Agora tem esse aqui, Águas do Imperador, é um pequeno projeto, etc. Eu poderia aqui mostrar coisas lindas para você. Na verdade, a gente sempre tem que perguntar, bom, mas a que custo? E o que deixou de ser feito? Então, assim, a gente não deve desmerecer alguns desses sucessos, mas eu acho que tem que botar sempre em contexto de qual foi o custo lá daquele aumento de investimento, etc., que foi feito, e a gente sabe que esse custo foi grande, e por isso eu acho que, independente de mais outro sucesso aqui, esse da Ouro Fino, que eu acho que é uma carteira que a gente tem apoiado, são empresas que cresceram, e isso é muito importante, porque são setores, aqui no caso da parte veterinária, e eu poderia aqui falar da TOTUS, que todo mundo conhece, são setores que o Brasil tem uma posição global, e é muito importante a gente não abrir, vamos dizer assim, mão da capacidade de ter boas empresas num ambiente competitivo que sejam, vamos dizer assim, de nível de excelência global. Mas tudo isso tem que ser posto no devido contexto. Outra história de sucesso, a parte de álcool. Eu acho que isso é muito importante. A nossa energia é limpa, e eu acho que temos um enorme trabalho à frente agora com o gás e o álcool na parte de mobilidade, que são os setores que eu diria assim, hoje metade do que da parte de energia, das emissões de energia, são por conta de mobilidade, e aí eu acho que a gente pode melhorar bastante. Eu acho que o álcool, particularmente segunda geração, e o biogás tem muito potencial. Mais uma vez, é necessário, junto com o mercado, eu estou citando essas indústrias, porque essas indústrias, tradicionalmente, têm sido apoiadas pelo BNDES, mas eu tenho fé que, crescentemente, vão ser vocês que vão estar apoiando o financiamento dessa indústria com debêntures de 8, 10, 12, pode ser 15, presidente, 15? Então, 15 anos, eu acho que é para aí que a gente tem que ir, e se todo mundo acha que o BNDES é um caminho e não um final, é exatamente isso. Eu acho que a gente vai ter que contar com o mercado para participar disso. E aí a gente vai poder cuidar, por exemplo, de pequenas e médias empresas, fazer isso aqui na verdade, é uma mini fintech, até eu devo dizer que bastante impulsionado pela Maria Silvia, tá certo? Que para as pequenas e médias empresas. Não há capitalismo sem pequenas e médias empresas. E a gente tem que dar crédito, a gente tem que dar capacidade. Isso aqui é uma fintech que faz um matchmaking entre o empreendedor e bancos que vão fazer o financiamento com o nosso recurso, mas é um crédito indireto. Eu acho que aí a gente tem que continuar trabalhando, continuar apoiando as pequenas e médias empresas. E resolvendo os problemas eternos do Brasil. Eu não vou gastar muito tempo com vocês, mas assim, o BNDES teve um papel essencial para a gente vender essas empresas distribuidoras federalizadas. Agora, o ministro Jobim deve se lembrar, lá no dia de 90 e pouco, quando se federalizou as distribuidoras estaduais e ficaram lá rolando por 20 anos, até que houve uma decisão, confiaram no BNDES, o BNDES fez a modelagem, o BNDES acompanhou até o leilão e vendemos todas. Isso aqui tinha criado um prejuízo para a Eletrobras de 30 bilhões de reais. Tinham dívidas acumuladas de 20 bilhões. A gente conseguiu vender todas. Além do dinheiro que as companhias, Energias, etc., puseram, elas têm um plano de investimento de 7 bilhões, com um impacto direto na qualidade da eletricidade nesses estados, Piauí, Alagoas, Acre e Rondônia, Amazonas, etc. É assim que a gente também melhora a distribuição de renda do Brasil. Dois últimos pensamentos. Um é o seguinte: nós somos parceiros do setor financeiro.
eu fiz aí a provocação da debênture. Nós temos uma carteira que, ainda que tenha muitas vezes garantias, elas já foram estruturadas, no caso da infraestrutura, que a gente vê na casa de energia, eólica, hidrelétrica, PCH, etc., na própria transmissão, nos princípios de Project Finance. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que foi organizada na sustentabilidade daquele projeto. Ou seja, depois que tem completion, a gente tem condições de reciclar esses investimentos. E o nosso plano é exatamente, como todo mundo sabe, trazer isso como possibilidade de investimento para investidores institucionais, etc. e tal, de tal maneira que a gente vai aliviando a nossa carteira, abrindo espaço para novos investimentos. Essa parceria, no qual a gente já estrutura o projeto, visando ele poder ser passado para o setor privado, ser financiado para o setor privado depois da completion, eu acho que é um dos elementos fundamentais para essa parceria entre o BNDES e o setor privado. E já está acontecendo. Aqui um pouco mais do saneamento, eu acho que a gente tem que trabalhar juntos para aprovar a lei do saneamento, criar regras que sejam para o Brasil inteiro, voluntariamente, mas para o Brasil inteiro, de tal maneira que os projetos possam ser muito mais uniformes e muito mais comparáveis. Investir é fazer comparação, é preço relativo, é valor relativo. Então, quanto mais a gente comparar as características dos projetos, mais fácil será para o investidor entrar neles e aí a gente poder ter uma boa história, não aquela tripinha triste, cinzenta, pequenininha que a gente viu no primeiro slide, ter uma boa história no saneamento. Eu acho que essa é um desafio, uma responsabilidade para todo mundo. Para aqueles que querem saber como é que o BNDES está indo, eu acho que é bom mostrar que não só os desembolsos caíram, mas o nosso estoque também caiu. A partir de 2015 houve uma queda do volume de empréstimos, você vê que a gente até já diminuiu mais ou menos 30% do valor do nosso estoque. Ainda estamos um pouco acima do valor histórico, mas certamente aquela corcova já está bastante superada e a gente deve continuar por aí. Finalmente, aquele negócio, todo mundo gosta de nos visitar para conversar, a BNDESPAR. Então não podia deixar dentro dessa transparência. É lógico que é meio redundante eu trazer isso aqui, porque vocês sabem, tudo isso está no site do BNDES, é acessível para todo mundo e toda a equipe lá do BNDES, nossos funcionários, todos fazem questão de botar o máximo de informação e da maneira mais acessível possível para ser visto. Mas vale a pena notar que nós temos aí 100 bilhões em ativos de empresas listadas, o que significa que necessariamente a gente não precisa continuar mantendo, dos quais nós temos ali 44 bilhões da Petrobras. Então, a grande questão, que eu não vou exatamente explorar aqui, mas é o seguinte: como que a gente realoca o nosso capital da BNDESPAR daqui para frente para apoiar as principais linhas de atuação do BNDES, particularmente a infraestrutura. Essa é a nossa prioridade agora, reorganizar a BNDESPAR para poder estar respondendo aos desafios do crescimento que tem à frente e fazer isso de uma maneira junto com o mercado e com a transparência, que eu acho que hoje é uma exigência absolutamente de todos e que eu acho que só aumenta o valor da nossa empresa, porque o BNDES é uma empresa. Muito obrigado. Joaquim, você é um homem de grande coragem, isso eu admiro, pessoas de coragem. Você topou ser ministro dela e você topou ser ministro após uma onda política de enorme transformação. Você está no centro de um tsunami de mudanças. Você tem um livro para ser escrito aí das suas experiências do intervencionismo irresponsável à plataforma e agenda de abertura da economia. A gente dificilmente, num prazo de tempo tão curto como esse, a gente podia esperar uma reversão de propostas e de ideias, e você no meio disso. Meus parabéns, você tem aí, você escreve um diário todo dia? Eu penso. Vamos lá. Talvez o debate mais importante da economia brasileira hoje tenha sido lançado pelo governo do qual agora você faz parte, que é a questão dos subsídios. Nós temos uma sociedade anestesiada pelos subsídios que no Brasil não são encarados como uma coisa temporária, mas como um direito adquirido. Uma instituição que você conhece bem, o World Bank,
calculou que em 2016, os subsídios dados pelo BNDES através de juros, que são pagos com dinheiro do contribuinte, essa diferença foi de 48 bilhões de reais. Você conhece bem o Banco Mundial, você conhece bem a questão dos subsídios, e é no meio dessa discussão que você está. Como que você faz no BNDES para reduzir isto, que é uma característica do que o Financial Times chama, quando ele fala da economia brasileira, crony capitalism? Ok, bom, vocês se lembram que quando eu tive a oportunidade, e como brasileiro sempre é uma honra, assumir o Ministério da Fazenda, eu levantei bastante a questão do patrimonialismo e como que isso atrapalha a concorrência e como que a gente tinha que alterar isso. Infelizmente, a gente está vendo isso alterar. Na questão dos subsídios, eu também, tradicionalmente, tem chamado a atenção que o subsídio é um mecanismo de acomodação. Então, você tem uma opção de distorções, e ao invés de você tentar consertar as coisas, você arruma um cantinho para você e leva a vida desse modo. Depois você defende com unhas e dentes isso. Isso tem no BNDES, isso tem, obviamente, também na agricultura, o custeio. Lá em 2015, não só devolvemos 20 bilhões das pedaladas do BNDES, mas também tinha 20 bilhões de subsídios do Banco do Brasil, do crédito rural, que também não vinham sendo pagos, que também tinham sido pedalados, quem devolveu. Então, há várias coisas. O próprio, nós temos no FGTS, então, assim, é uma coleção, né? Seu nome é Legião. Então, são todos eles lá. A boa notícia é que a questão do BNDES já foi tratada. Tá certo? Com a TLP, nós já temos um caminho marcado de eliminação desse subsídio. Porque o que é a TLP? A TLP é uma taxa que é indexada de uma maneira transparente ao custo de captação do Tesouro, tá certo? Basicamente as NTNBs, ou seja, os títulos indexados à inflação. E hoje o empréstimo do BNDES já ainda tem um pequeno diferencial que está diminuindo, tá certo? Mas ele está convergindo para esse custo de captação do Tesouro. É bem verdade que já a imaginação brasileira criou que o BNB terá um fator de desconto. Então, será 56% do cupom apenas e não um cupom cheio, como que é o que está acontecendo com o Brasil. Então, evidentemente, a gente conserta de um lado, mas já inventaram que não, ali a gente mantém o subsídio. Então, essa é uma batalha constante, mas eu acho que ela transforma de uma maneira muito positiva o BNDES. Por quê? Tudo que aquilo que eu estava explicando e a vontade de participar com o mercado, ela existe também porque a gente sabe que aquela vantagem, vamos dizer, competitiva que o banco tinha, de oferecer dinheiro barato, num projeto longo isso podia reduzir o custo do projeto em 30%, 40%, não existe mais. Então, também por isso, a gente está cada vez focando mais em trabalhar na estruturação de projetos para levar, por exemplo, através das desestatizações, levar ao mercado boas propostas, ao invés de carregar tudo no nosso balanço. Se a gente fosse tirar um retrato 3x4 do mercado, é esse aqui, ó. Olha o mercado aqui, ó. Né? Isso aqui é o retrato do mercado. É um pouco maior que 3x4, é o retrato do mercado, né? É o retrato do mercado. Você está diante do mercado. E o mercado está mandando perguntas já, por exemplo, e o que tem a ver com o que eu estava dizendo antes, Joaquim, que o banco ele virou um símbolo, é um fato da realidade. Ele virou um símbolo desse capitalismo patrimonialista através da participação em grandes companhias. Já vem uma pergunta aqui. O BNDES pretende reduzir sua participação em empresas de capital aberto? É uma diretriz que faz parte dos objetivos da sua gestão? É o mercado perguntando. Bom, pessoal, foi o que eu mostrei lá na tabelinha com a da BNDESPAR. Participação no caso de ação, não sei se é a pergunta, ali a gente não precisa carregar 40 bilhões de Petrobras. A questão é a seguinte, esse é o capital do banco. Então, todo mundo aqui é do mercado. Como que eu vou aplicar o capital do banco? Não necessariamente ter aplicado em Petrobras nos últimos 10 anos foi a melhor aplicação, mas em todo caso. A questão que se coloca é isso que a gente está focado no momento, e eu trouxe gente aí do mercado, e Ciris, e isso e aquilo, exatamente para dizer, nós temos um capital. Hoje ele está aplicado numa coisa que provavelmente não tem razão nenhuma de continuar ali. Como que eu vou usar esse capital de forma que me dê lucro e atinja os objetivos, já que é um banco que tem uma política, uma razão de política de existir, que eu diria que hoje é facilitar o investimento em infraestrutura.
tanto pelo o investidor local quanto o estrangeiro. A exposição através do crédito nas grandes indústrias e grandes empresas, ela naturalmente está desaparecendo, até porque a vantagem das taxas diminuiu. Não vamos esquecer, como dizia Bonnie e Clyde, por que você vai aos bancos, né? Eles diziam, porque ali tem dinheiro. Alguns dos líderes empresariais do Brasil também diziam a mesma frase, por que você vai ao BNDES? Porque ali tem dinheiro barato, né? Agora que o dinheiro não está tão barato, eles têm ido com menos frequência. Uma breve interrupção. Quando você disse que o capital está ali onde não deveria estar, o que vem à sua cabeça quando você faz essa afirmação? É o seguinte, o capital pessoal, vou aqui no beabá, me desculpa, mas assim, o capital você tem o lado dos ativos e o lado dos passivos. Vamos dizer assim, o capital não é exatamente passivo, mas está do lado passivo, ou seja, isso é uma coisa que eu tenho que descobrir onde que eu vou usar. Hoje eu estou usando o capital do banco para sustentar a Petrobras. Isso foi feito naqueles tempos em que teve a mega coisa da Petrobras, tinha aqueles investimentos anuais, sei lá quantos, 30, 40, 50 bilhões, tá bom. Isso acabou. A Petrobras não precisa da gente, a Petrobras está numa outra cabeça. Então, e o mercado está ansioso de comprar papel do Petrobras. Então, por que eu vou segurar o papel do Petrobras e quando eu tenho outras coisas que eu tenho a aplicar? Então, o que a gente está estudando agora é o seguinte, onde que eu posso aplicar de uma maneira inteligente, uma maneira que, inclusive, tenha menos volatilidade, potencialmente, e que ajude o objetivo de aumentar o investimento privado na infraestrutura. Tá certo? Porque essa é a prioridade número 1. Quando a gente olha a economia brasileira hoje, se não houver algum choque milagroso em algum canto, o maior driver da economia é a infraestrutura. Não vão ser mais as exportações da China. Oxalá elas continuem fortes, mas elas não vão crescer no ritmo que elas cresceram entre 2003 e 2010. Então, assim, qual é o driver de crescimento? Terá que ser aí com o auxílio do capital estrangeiro. Várias perguntas se referem ao qual é o seu foco. Você acabou de respondê-las, eu já passo para as próximas que estão chegando aqui, que tem a ver, em parte, com o que você acabou de dizer, Joaquim. Precisamos ver onde colocar melhor o nosso dinheiro, traduzindo em linguagem bem popular, bem leiga. Uma série de perguntas vai na seguinte direção. Você tem esperanças de recuperar o dinheiro jogado em ditaduras amigas? Eu acho que aí, como diz o americano, tem um contradiction in terms. Não há ditadura amiga do povo brasileiro, isso não existe. Está certo? Como disse o ministro e também então, digamos, o doutor ditaduras Aires. Amigas de um partido que governava. Bom, vamos lá. Digamos que assim, parte desse dinheiro deve ser recuperado, parte há alguns empréstimos que vêm sendo pagos, outros não tanto. Eu acho que há há um desejo de recuperação. No caso da Venezuela, isso agora vai envolver uma grande negociação internacional, tá certo? Porque algumas das coisas podem acabar até em Clube de Paris. Eu acho que eu não estou contando nenhum segredo em falar nisso. Então, vamos ver, mas, obviamente, a nossa prioridade número 1 é a recuperação desses recursos. Quando a gente conversou logo no começo, Joaquim, a respeito de uma economia caracterizada nos últimos anos por um apego forte a subsídios e uma presença do Estado, às vezes, como você mesmo acompanhou, traduzida em intervenções desastrosas. Hoje a gente tem um setor extraordinariamente dinâmico e responsável por boa parte dos superávites na balança comercial, que é o setor agrícola. Eu ia perguntar da minha própria letra, mas existem já várias perguntas aqui. E quais são as perspectivas de participação do BNDES no crédito rural? Veja bem, é o seguinte, ninguém se toca que o BNDES é o parceiro número 1 do aumento da produtividade da agricultura. A gente não participa necessariamente do custeio, aquele dinheiro que alguns dizem que o sujeito pega e depois vai lá no private, investe e tal. Não é aí que a gente entra, não sei se é, mas falam às vezes, né? A gente participa na compra de equipamentos. O sujeito precisa de uma colhedeira melhor, o sujeito precisa de uma nova, qualquer coisa de equipamento, etc. Então, através de diversas linhas, inclusive para o pequeno agricultor, aquele que está integrado numa cadeia de valor,
tá certo? Nós fazemos isso. E, obviamente, nós fazemos isso em parceria com os principais bancos, tanto os bancos privados, as grandes bandeiras, quanto também bancos, por exemplo, bancos de desenvolvimento regional, assim como cooperativas, etc. Então, assim, se você olhar o mapa, a gente tem lá uns mapinhas, heat maps, aqueles que você mostra onde você mais está presente, você vai ver que o BNDES é extremamente presente, especialmente nas áreas de grande produtividade. Nós também estamos presentes, como eu mostrei, às vezes com maior ou menor sucesso financeiro, na parte, por exemplo, do etanol, em que a gente tem várias boas experiências e outros que ainda estão, digamos assim, passando por alguns desafios. Mas, no resultado, eu acho extraordinário. Vê só, até tinha uma mini figurinha ali. É o seguinte, no etanol, a gente passou, quando a gente pensa, há alguns anos, você deve pensar em etanol, a gente pensa no boia fria. Nos últimos 20 anos, o etanol se mecanizou, principalmente aqui na região sudeste e, crescentemente, Minas e Goiás. E a razão por que aconteceu isso, foi possível, é o seguinte, porque o etanol virou uma parte do setor de energia. Um setor em que você pode ter mais capitalização, maior margem, maior valor agregado. Então, é muito interessante que algumas áreas, aqui em São Paulo, tá certo? Com o apoio do BNDES, tá? No setor do sucroalcooleiro, eram pastagens, regiões muito até retrógradas, tá certo? Aquela marca menos feliz numa região, que passou a ser usado para a plantação de cana mais mecanizada, tá certo? E principalmente com as usinas. Então, a usina que transforma, quanto mais você usa segunda geração, você faz biogás, ou seja, você extrai mais valor agregado, em vez de queimar lá o bagaço, mais você tem capacidade também de estar empregando gente com melhores salários em atividades mais adequadas. Então, a experiência em São Paulo foi que, nas áreas em que você teve o setor sucroalcooleiro moderno, você, na verdade, criou uma classe média que não existia. É pontual, mas existe. E Joaquim, no Goiás começa a ser assim. Você botou o dedo num vespeiro, hein? Ótimo, mas esse é o objetivo. Desse setor, calcula-se que 40% não sobrevivem. O preço da gasolina matou o etanol com a descoberta do pré-sal. Isso foi uma das grandes catastróficas intervenções antigas. Não vamos ficar falando do passado, vamos ficar falando do que vem pela frente. Eu diria que foi contemporâneo à descoberta do pré-sal, falar do que vem. Não foi você tem um setor que calcula-se que de 30% a 40% não sobrevivem este ano. E eles precisam de crédito. A ministra da Agricultura colocou uma palavra na discussão política genial, tem essas palavras que matam o momento político. Ela se refere às dificuldades do setor, dizendo assim, o desmame não pode ser radical. Você concorda? Concordo totalmente. Mas, é o leitinho, você viu o exemplo do leitinho recentemente. Veja bem. Quer dizer, sem subsídio não vai. Mas veja só, aí eu acho que é importante dizer, eu sei que todo mundo associa o BNDES a subsídio, eu sei que todo mundo participou da farra do PSI, tudo bem, mas vamos falar uma coisa um pouco diferente, tá? Por exemplo, nessa questão, a gente sabe que tem regiões que têm desafios. Eu estou falando da produção industrial. E eu acho que ali a gente tem que ser absolutamente capitalístico. Não funcionou, não funcionou. E vai ter a resolução com a perda do capital do investidor e proteção do crédito, tá certo? Eu acho que aí a gente não pode embaralhar as coisas. Agora, a ideia de que o desmame tem que acontecer, o desmame tem que acontecer. Tem gente que sempre acha que amanhã é melhor do que hoje. Eu não sei se é exatamente assim. O mercado aqui presente tem uma série de perguntas, eu vou fundi-las numa só, a respeito dos processos decisórios do banco. Parece, pelo tom das perguntas, que o mercado considera esse processo decisório excessivamente burocratizado e difícil de ser entendido. Não sei se você concorda com a parte declaratória da pergunta, mas é assim que elas estão chegando, são várias. Como melhorar o processo decisório do banco? Olha, eu acho que eu não sei exatamente interpretar como se dá, eu acho que sim. Por exemplo, olha aqui, direto aqui, o que poderá ser feito para desburocratizar e acelerar o processo decisório?
Já que você vai falar disso, enfia também na tua resposta uma resposta a essa pergunta direta: que juros que você vai aplicar? O BNDES, vamos lá, vamos começar pela mais fácil. O BNDES aplica... A dos juros é a mais fácil? A dos juros é mais fácil, pelo menos porque é explícita. Assim, quais os juros que o BNDES aplica? Eu falei, é TLP. Em alguns casos tem um spread, tá certo? Tem um spread básico, que a gente chama, e um spread de risco. E o spread de risco, quando são operações indiretas, é dado pelo banco que faz o empréstimo. Então, se eu empresto recursos nossos através do Bradesco, o Bradesco dá qual é o spread de risco, tá certo? Então, a estrutura de juros é muito simples. Em relação à burocratização, tem um trabalho, sim, muito importante de mudar processos dentro do banco e trazer ele para o século XXI. O banco, surpreendentemente, até porque ele sempre trabalhou, com grandes projetos, 2, dentro de programas estabelecidos pelo próprio governo, ele tem um pouco de atraso na maneira com que o processo acontece. A gente ainda usa muito papel, não tem estrutura de comitês que sejam os mais estabelecidos. Isso começou a ser mudado, já avançou desde 2016, quer dizer, antigamente não tinha nem compliance, imagina um banco que não tinha compliance. Desde que a Maria Silvia e depois a seguir, começaram a se construir essas formas que dão, de um lado, segurança e, do outro lado, facilitam também a agilidade. Então, esse trabalho é parte da gente. A questão de desburocratizar faz parte, mas enquanto isso a gente está construindo novos sistemas de avaliação de risco, estabelecendo comitês que deem mais clareza às responsabilidades de decisão. Enfim, realmente, eu tomaria emprestado aqui um anúncio que tinha aí de um banco que não existe mais, então posso mencionar, né? Vai virar até um banco que parece um banco, né? Então, esse que é o nosso objetivo. Joaquim, me chamou a atenção na sua palestra a ênfase que você colocou no financiamento a pequena e média empresa. Você colocou isso até em termos históricos, ou seja, assim, não existe capitalismo sem pequenas e médias empresas. Bateu também no público, bateu aqui no mercado também essa sua afirmação, e bateu também um certo ceticismo em relação à sua afirmação. As pessoas perguntam: como é que você pretende aumentar o crédito? Como é que você pretende ganhar capilaridade em termos específicos? Ou seja, como é que você pretende chegar à pequena e média empresa? Muito bem, veja bem, banqueiros céticos, que coisa boa, tá certo? É assim que tem que ser mesmo. Pessoal, há várias formas. Eu acho que a gente usar... O sistema bancário brasileiro está mudando com o uso de novas tecnologias. Como eu brinquei, ali é uma mini fintech. O que a gente quer criar são plataformas, assim como a gente está querendo criar plataformas também na parte de aceleração de soluções. A gente acha que é muito importante tornar mais fácil, não só para as grandes empresas, mas também para médias empresas, o acesso a digamos, mecanismos, tecnologias, soluções de digitalização. E a maneira de fazer isso é criar plataformas em que eu junto desenvolvedores com a demanda de setores. No caso que a gente tem para pequenas e médias empresas, pequenas e microempresas, isso é absolutamente fundamental. Tanto no crédito indireto, onde, por exemplo, hoje, uma empresa ela pode se apresentar à nossa plataforma, apresentar as suas, digamos, características, tá certo? Ser casado, inclusive, com o uso de cadastro positivo e tal, tudo isso que está sendo mudado, a gente faz uma breve análise e ele pode escolher quais bancos com quem ele gostaria de trabalhar, tá certo? Porque a gente não vai ficar criando agência por aí, por todo lado, nem em alguns casos a gente vai tomar um risco direto. Então, o que a gente faz? A gente cria um pacote de informação em que a gente leva aos centrais de risco dos próprios bancos e, com isso, os bancos, já recebendo a informação pronta, eles têm mais capacidade de emprestar para pequenas empresas. Então, o que a gente está fazendo é diminuir o custo de transação para a pequena empresa, tá certo? Sem forçar nada para ninguém, ao contrário, trazendo um valor agregado para ela. Então, muitas das medidas vão ser
assim. A gente não vai entrar numa, um spree de emprestar sem levar em atenção ao risco, a gente não vai querer deslocar ninguém, mas a gente vai estar criando mecanismos que exatamente... Qual é o maior problema de se emprestar para pequena empresa? É o problema da simetria de informação. Quanto mais a gente ajudar a vencer isso, e o cadastro positivo é exatamente um esforço, mas hoje em dia há muitas outras técnicas, muitos outros bancos de dados para olhar e disponibilizar isso. Então, o pequeno empresário saber que sem custo ou com custo muito baixo, ele pode acessar isso e dali chegar já arrumadinho, bonitinho para o setor bancário, essa é uma das estratégias. Joaquim, tradicionalmente, e não foi à toa que eu coloquei logo no início da nossa conversa, essa perspectiva de você no centro de uma grande transformação política em relação à economia brasileira. O BNDES é tradicionalmente visto pelo mercado como uma instância contra a qual não se consegue competir. Seja porque as condições de financiamento são melhores, seja porque os juros são subsidiados, seja pelo acesso que o BNDES tem, pela participação dele em grandes empresas, a informação que o próprio mercado talvez não consiga. Veja que a sua afirmação provocou imediatamente essa mesma reação no público aqui. O público pergunta, por exemplo, Joaquim, como que você pretende permitir a entrada de mercado de capitais via debentures em setores pelos quais o mercado tem apetite, transmissão, onde o BNDES continua financiando? E uma outra pergunta correlata, e que eu acho que vai no mesmo eixo, Joaquim, ela se refere especificamente às condições de financiamento, que na gestão de quem o precedeu eram consideradas melhores do que as condições de mercado. Em outras palavras, qual é a tua resposta ao mercado? O mercado continuará vendo o BNDES como uma instância contra a qual é impossível competir? Eu acho que assim, o mercado é grande. A gente, como eu falei, a gente está querendo pegar novos desafios, a gente não está querendo necessariamente fazer as coisas mais fáceis. Eu ouço com muita satisfação que haja setores que se queira, o mercado queira participar e emitir debêntures. Às vezes o problema é que tem que ser debênture também subsidiada, né? Porque aí agora acostumou esse negócio de debênture incentivada, essa coisa toda. Mas, enfim, eu acho que é lógico, transmissão tem relativamente pouco risco. Rapidamente, depois de estar construído, vamos dizer assim, é uma renda fixa, não tem muita surpresa, até porque é centralizado no ONS, a receita é centralizada pelo ONS. Então, é natural que o mercado que a gente queira entrar, eu acho que vai continuar havendo espaço. A gente teve tantas operações nessa área, eu acho que a gente não vai continuar, vamos dizer assim, sendo extremamente protagonista nessa área. Agora, tem algumas operações que ainda têm certo risco, quer dizer, você pensar um dos bipolos de madeira, ainda tem seus desafios, tá certo? E aí vamos ver quanto que o mercado consegue segurar esse tipo de coisa quando começa a ter impacto também na receita. Então, eu diria assim, como eu falei, a gente tem carteira de alguns empréstimos que já foram estruturados com a possibilidade de serem repassadas. Eu acho que há apetite para isso. Há alguns setores em que há demanda, em que a gente pode participar, cada vez mais participar junto, a gente pode ancorar um pedaço onde há desafio. Onde não há desafio, a gente não precisa nem entrar. Eu acho que se a gente vê empréstimo mais longo, por exemplo, na indústria eólica, a gente vai aplaudir. A gente passou anos fomentando essa indústria está bem, vai continuar a crescer, ótimo. Possivelmente, talvez a gente tenha que dar ainda algum apoio na indústria de painéis solares, que ainda está sendo testada. Então, assim, it's a moving target. A gente vai nas novas áreas. Para a gente, por exemplo, que vai querer estar junto, e aí eu quero ver, por exemplo, breve a gente vai ter a Norte-Sul. Nós queremos ver o mercado ajudando a financiar a Norte-Sul. A gente vai querer ver debêntures e debêntures incentivadas apoiando a Norte-Sul, assim como a gente está aí pedido pelo Ministério de Infraestrutura para estudar e preparar rodovias. Nós vamos querer ver o mercado, provavelmente junto com nós, não vai poder pegar tudo, mas vamos ver, eu estou reduzindo eu acho que realmente, por que o BNDES tem que financiar 80% do projeto? Pode ser menos. E aí vai ser a oportunidade de ver o mercado chegando. Tá certo? Vai ter que aprender, vai ter que saber manejar um pouquinho mais de risco, mas aí vai ser a hora para valer.
Deixa eu falar que nem os colegas americanos. Could you elaborate on that? Porque é um monte de perguntas nesse setor. Você deu ênfase às questões de foco do banco em infraestrutura e tem muitas perguntas mesmo relativas a isso. De novo, eu vou fundi-las em um ponto só. Em infraestrutura, o que é que você tem como prioridade? Bons projetos. Não existe financiamento. Eu jamais esperaria que você respondesse mal os projetos. Não. Todo mundo adora falar de financiamento. Se você não tem originação, não tem o que financiar. Todo mundo adora falar novas estruturas, isso, daquilo, aquilo. Vamos lá, por exemplo. O problema, e não é um problema só do Brasil, não. Tive no World Bank lá, também é a mesma coisa em tudo quanto é lugar. Originação, ter bons projetos, boa análise de demanda, bom desenho. E aqui no Brasil, eu às vezes brinco assim, sei lá, muitos anos atrás, na década de 90, você fazia um negócio e licitava com um projeto executivo. Aí não dá, ninguém está... Aí passou a ser projeto básico. Aí passou a ser anteprojeto. Aí precisou assim, olha, vamos licitar a estrada do ponto A ao ponto B. Depois a gente discute como. É óbvio, Lulante, que nada disso é bankable. É óbvio, Lulante, que isso abre portas enormes para toda sorte de mau comportamento e a gente tem que mudar isso. E eu acho que foi um tremendo avanço a história do PPI, tá certo? Eu pude participar quando estava lá 4 anos atrás para uma coisa que chegou ao conceito do próprio PPI, e a gente continua apoiando o PPI, porque se você não tiver bons projetos, inclusive projetos que já estejam equacionados, licenças, isso e aquilo, você não vai ter o que financiar. Então, nós não estamos necessariamente no financiamento, é porque a gente não tem esse tal crédito, coisa. Eu cheguei tarde demais para essa festa, eu não tenho mais isso, tá certo? O que a gente tem que fazer é o seguinte, está ali, e a gente tem grandes equipes no BNDES, que eu acho até que estavam mal aproveitadas, para ajudar a fazer essa estruturação, a botar boas informações no projeto, de tal maneira que o investidor tenha confiança de estar nesse projeto. Porque eu não tenho nenhuma ilusão de que a capacidade de risco da maior parte dos investidores, inclusive investidores institucionais, não só no Brasil, no mundo inteiro, é limitada. Então, se não tiver originação de bons projetos, a gente nunca vai passar para o próximo estágio. As perguntas são bem específicas. Pergunto se você está focando em saneamento, se você está focando em rodovias, se você está focando no setor portuário, como maneira de melhorar a infraestrutura, reduzir o custo do Brasil, se é tudo isso. Tá, tem alguns postos, por exemplo, que a gente está pronto para fazer privatização. Tá certo? Então, a gente está lá trabalhando, estamos aí com o mandato de preparar a privatização de uns tantos portos. Tá? Nós estamos nas rodovias, temos lá vários pedaços de rodovia que a gente tem que ver exatamente, depois de estudar com o bankable que é, tá certo? Se aquilo tem tráfego, como é que vai funcionar, que tipo vamos dizer assim, de estrutura de arrumação que a gente pode fazer para que seja passível de ser investida pelo setor privado, tanto na parte de equity, quanto também na parte de renda fixa, porque você não consegue financiar a infraestrutura só em equity, sai caro demais, é impossível. Tá? Então, sim. E o saneamento é realmente um grande... não é porque eu estou aqui em São Paulo, não, mas você sabe que uma das maiores coisas mais sensacionais que o banco teve nesse começo de ano foi a gente ter conseguido recrutar a Carla Bertocco, que era a presidente aqui da Sabesp. É alguém que entende tudo, de investimento, de mercado e também dos problemas de idiosincrasia do setor público, porque, na verdade, infraestrutura junta os 3 aspectos. Então, assim, a gente está super focado no saneamento. Nós acreditamos que, para o saneamento, você ter um padrão vamos dizer assim, nacional, como eu falei lá na minha intervenção, é muito importante. Porque hoje, se cada município pode mudar de ideia e ter sua própria coisa e tal, fica um inferno. Tá? Então, para você atrair capital, quanto mais padronização tiver no setor, melhor. Ora, a Constituição, o ministro aqui me corrigiria se eu dissesse diferentemente, a Constituição diz que o poder da concessão está no município. Então, você tem que arrumar um sistema que crie incentivos para os municípios se alinharem num padrão comum que facilite esse financiamento, até porque aí também facilita empresas atenderem a vários municípios. Então, assim, é um mercado
muito bom, é um mercado que precisa de mais tecnologia, porque a gente não pode... Eu só tenho uma questão de preço relativo, se me permitirem. Mas, assim, por que telecom é um sucesso danado? Porque a tecnologia fez aquele negócio ficar baratinho. Ora, se saneamento continua usando as mesmas técnicas dos romanos, no preço relativo, aquilo tornou extremamente caro. Então, a gente também tem que introduzir novas tecnologias para você poder alcançar as massas, senão é impossível alcançar as massas e você vai ter um problema de que, mais uma vez, quando eu falo de bom projeto, a gente tem que fazer a capacidade de o usuário pagar, tá certo? Com o interesse do investidor. Então, essa equação tem que ser bem tratada. E aí, só um pensamento. Na infraestrutura, tem 3 coisas que você tem que olhar. Você tem que olhar quem opera, pode ser público ou privado, quem financia, pode ser público ou privado, quer dizer, BNDES puro, ou orçamento puro, ou até como é que seja o mercado, e depois quem paga. Tá certo? Porque é um serviço. Aí você tem que ver se você tem um mercado consumidor que sustenta aquilo. Ou vai ser subsidiado de uma maneira ou de outra. Como isso é um serviço municipal, você tem um desafio, porque você não vai ter transferências federais para apoiar isso, a não ser que fosse no financiamento através de algum programa federal. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que estar olhando, tem que ter muita clareza quando a gente discute que eu quero focar e crescer o saneamento. É meio técnico, né? Não, tudo bem. O objetivo era esse mesmo. Nós começamos a conversa com uma visão um pouco mais abrangente do que são agendas de política econômica. Nós passamos um pouco pelas questões que levaram ao subsídio e como que ele vai ser tratado. Nós pegamos alguns setores da economia que foi... Perdão? Eliminado, ok. Mitigado. Nós fomos para a questão de alguns setores específicos e demos atenção ao foco que você mesmo destacou, de infraestrutura. Fomos fechando a questão. Eu vou colocar agora uma, de novo, um pouco mais abrangente. Todo governo tem uma ideia na cabeça de como pretende induzir o crescimento do país, seja através de uma intervenção mais explícita, como foi o governo do qual você participou anteriormente, seja com uma proposta que nós da imprensa carimbamos de proposta ou de agenda liberal. Um setor muito nevrálgico nisso é o de produção de conteúdo local. Isto foi subsidiado, créditos foram dirigidos a quem promete ao governo, às autoridades locais, sobretudo, conteúdo local, emprego local. O que o BNDES vai fazer em relação a isso? Vamos continuar financiando a produção de conteúdo local? Assim, há setores em que você tem indústrias estabelecidas e outros não. Há setores que têm proteção histórica por razões que desafiam a própria razão. Tá certo? Então, eu não preciso citar, mas são setores que temos grandes multinacionais no Brasil há 50 anos e continuam tendo que ter proteção. Também, mas pagam muito imposto, enfim, eu acho que essa discussão tem que ser amadurecida. A questão do conteúdo local, ela adquiriu uma proporção assim, muito grande dentro do complexo de ideias relativo ao setor de óleo e gás, particularmente dentro do contexto do pré-sal, tá certo? Então, bom, nós temos essa grande riqueza, como que essa riqueza não fica apenas no setor, vamos dizer, primário, ela cria encadeamentos na economia. Esse é um conceito que não chega a ser exatamente novo, nem totalmente brasileiro. Agora, tem uma certa arte de fazer e tem que ter uma razoabilidade. Em algumas áreas até, deve ser mesmo no setor de óleo e gás, tem umas indústrias arrumadinhas, né? Aquelas que fazem componente para cima das plataformas, algumas são arrumadinhas. Eu acho que elas podem ter um índice de eficiência muito maior. Eu acho que o ponto fundamental no Brasil é o seguinte: a gente tem que aumentar a nossa eficiência, a nossa produtividade. E aí volta a história que parece assim surpreendente de Marciano, de ter bons projetos, porque, rapaz, a quantidade de maus projetos que você olha de partida e diz, este negócio não tem como dar certo, e as pessoas continuam investindo, é enorme. Eu vou até permitir aqui uma coisa um pouco pessoal. Eu descobri na minha vida pública uma coisa que eu tinha
aprendi na época que eu estava no FMI. Lá no FMI, uma coisa que surpreendia muitas pessoas, quando eu fui na Itália, por exemplo, é o seguinte: nos Estados Unidos, as pessoas topam trabalhar num posto de gasolina, tá certo? Todo mundo topa, acho natural. Por quê? Porque tem emprego, você um dia trabalha no posto de gasolina, e você vai estudando, e depois você vai ter outro emprego e tal. Tem alguns lugares, por exemplo, no sul da Itália, que jamais alguém faria isso. Por quê? Porque você está numa fila de arrumar um emprego bom. Se você sinalizar que você aceitou alguma outra coisa, você nunca mais volta àquela fila. Então, você prefere ficar desempregado durante muito tempo, até um tio arrumar um emprego da tua altura, do que você ir ser frentista, porque você nunca mais vai conseguir fazer mais nada. No Brasil, existe uma variante disso, que é o seguinte: maus projetos. Você fica agarrado com aquele negócio a vida inteira, porque um dia a autoridade vai piscar e vai deixar aquele projeto acontecer. Tá certo? E aquilo vai dar um retorno enorme para o sujeito que promoveu o projeto. Mas, em termos de valor agregado, criação de riqueza para o país, ele não existe. Então, assim, você realmente disciplinar, botar concorrência e diminuir a quantidade de maus projetos, que, obviamente, vicejam quando você tem um financiamento especial, é um dos segredos para a gente voltar a crescer, aumentar a nossa produtividade. E o BNDES tem que participar disso, ser parcimonioso em relação a certas ideias, trazer para o mercado. Uma das coisas que eu acho que é importante, e curiosamente ninguém tem perguntado, é o seguinte: é muito bom a gente ter dinheiro no BNDES, mas quando a gente não precisar ter dinheiro, a gente também vai até poder devolver, tá certo? Tem que ser dentro da lógica do nosso business, da missão confiada pelo governo, etc. e tal. Mas não precisa se agarrar ao dinheiro a vida toda. A gente tem que fazer dentro de princípios de eficiência. Tem uma frase que você acabou de formular que ela é quase a reprodução literal de uma crítica recorrente ao BNDES. A ideia de que só empresta para quem não precisa e meio que subsidia projetos que, no fundo, e a tua frase foi, quando a gente considera o conjunto do país, não trouxeram nem eficácia, nem aumento de produtividade, nem eficiência. Isso é uma crítica recorrente, acadêmica, do ponto de vista de economistas, que estudam o papel do crédito e do financiamento ao desenvolvimento do país, tomado de maneira geral, como você foi geral na sua abordagem, mas é também uma crítica específica. O que você pretende fazer, e a pergunta veio direto aqui do público de mercado, o que você pretende, qual é a sua estratégia para a carteira de crédito para as grandes empresas? A sua carteira de crédito para as grandes empresas, como estou dizendo agora, que a gente não tem um subsídio, o Bonnie Clyde não está vindo nos visitar, tá certo? Desculpa isso aí, é perigoso que eu estou falando, mas enfim, é legítimo, tá certo? Né? Ele vem legitimamente, legalmente, tá? Não vamos interpretar errado. Mas assim, não tem mais isso. Então, é o passado, isso acabou. A questão da gente emprestar para grandes empresas, a não ser em projetos que tenham um nível de risco que justifique a participação, só pelo dinheiro barato, não está mais lá. Então, eu diria assim, isso é uma página virada. Com a TLP, que é uma mudança, inclusive, estrutural, tá certo? Isso desapareceu. Não tem mais tanto dinheiro barato lá no BNDES. Você pode ter, por exemplo, espero que a gente continue tendo capacidade de dinheiro de longo prazo. Mesmo assim, a gente vai usar de maneira que alavanque também o dinheiro de longo prazo do investidor privado. Vamos lá. Este negócio só funciona. Quando o BNDES foi reativado lá na década de 90, o que acontecia? Você estava entrando num período que ainda tinha expectativa de volatilidade, etc. e tal. Então, o mercado não estava preparado a fazer empréstimo de longo prazo. Então, qual é a relação entre o BNDES, a mudança do BNDES e, por exemplo, a reforma da Previdência? Ora, a reforma da Previdência é importante para dar estabilidade, previsibilidade à nossa economia, porque apenas com estabilidade e previsibilidade, o investidor vai estar disposto a investir em papéis mais longos, mesmo aqueles que possam ser negociados, tá certo? E só nessas circunstâncias que eu vou ter um parceiro do setor privado para estar financiando projetos junto comigo. Então, as coisas são casadas. Você até falou aí de agenda liberal e tal, mas não é isso.
para você resolver certos problemas, não adianta só ficar atacando aquilo, você tem que entender a raiz daquilo e atacar, às vezes, de maneira indireta, o motivo disso. Então, trazer previsibilidade fiscal é indispensável para você poder ter uma situação em que o mercado vai tomar riscos mais longos, tá certo? É indispensável para a política monetária. Qual foi a grande mudança de 2015 para aqui? Com a flexibilização de preço. Você falou que o preço da gasolina caiu por causa do pré-sal, acho que ele caiu por outras razões. Foi no período pré-sal, mas por outras razões. Tá certo? Então, se liberou o preço da gasolina, se liberou o preço da eletricidade. Houve também, obviamente, uma desaceleração da economia, um hiato. Em resumo, a inflação caiu. E o Banco Central soube aproveitar esse momento para ajustar as taxas de juros. Isso só vai continuar se a gente mostrar que as reformas que são necessárias vão existir. Num ambiente de taxa de juros de mercado barata, o incentivo de você ter um Banco Central do B, lá no BNDES, diminui naturalmente. Se, além disso, foi tomada a medida de que a taxa do Banco Central está convergindo para a taxa de captação da União, a NTN-B, você mudou essa equação de maneira geral. Agora, o sistema não trava só se você tiver a previsibilidade fiscal, que começa com a reforma da Previdência. E se você tiver as reformas setoriais, desculpa também voltar a ser técnico, que são indispensáveis. Você vai ter que olhar a questão da distribuição do gás. Eu quero que o gás aumente sua participação na matriz de mobilidade, combustível de caminhão, etc. Eu tenho que olhar como é que vai ser a distribuição, como é que vai ser para sair do gasoduto, para chegar no posto de gasolina, etc. e tal. Eu tenho que abrir este mercado, que é um mercado fabuloso, não só para as atuais monopolistas, mas também entrantes, dentro de um quadro disciplinado. Mas eu tenho que fazer isso. Esse é o espírito da reforma lá do gás para crescer, que está no Congresso. Eu tenho que fazer a mesma coisa na eletricidade, eu tenho que resolver o problema do setor hidroelétrico lá, do risco, do tratamento do risco do setor hidroelétrico, privatizar a Eletrobras. Esse conjunto de coisas, tá certo, é que vão garantir que a gente vai aproveitar o que já foi feito para permitir o BNDES se transformar, mas sem travar a economia, porque o BNDES só vai mudar se o setor privado puder chegar lá. E o setor privado só vai chegar lá se o investidor tiver confiança que é melhor ele comprar uma debênture de 10 anos ou 15 anos aqui, do que eu mandar o dinheirinho dele para comprar o US Treasury. Você tentou esse discurso no Congresso? Olha, eu ainda não tive o privilégio de porque me parece uma das Congresso, mais, mas o que você acabou de falar parece que trouxe o Congresso para cá, né? Joaquim, então vamos ver depois no almoço. O que você acabou de dizer é um excelente resumo da relação entre a questão fiscal, traduzida a reforma da Previdência, confiança do investidor, capacidade de financiamento e necessidades óbvias de investimento, senão não há crescimento. Você estabeleceu essa relação. O que a gente espera é que o prezado senhor parlamentar entenda essa relação, além dos interesses corporativistas que muitos deles defendem. Agora, você deixou implícitas nas suas afirmações algo que vem na parte declaratória de várias questões aqui, que é a incapacidade do BNDES sozinho de estruturar todos os projetos, financiamento, estamos falando. Isso é uma coisa boa? É uma coisa boa. Você já, digamos, você respondeu a pergunta antes mesmo dela ser formulada. Agora, aí vem a parte específica. Diante desse fato, do fato que você precisa de investidores externos, você precisa de capital externo vindo aqui, e esse capital externo aparentemente não está disposto a correr o risco moeda brasileira, você pensaria eventualmente em hedge cambial em vez de financiamento? Olha, pessoal, eu devo fazer aqui uma disclosure, tá certo? Em muitos anos atrás, tá certo? A gente criou um mercado. Eu, quando cheguei no governo, há quase 20 anos atrás, a gente tinha uma dívida externa ainda significativa, tá certo? Era um negócio super bacana, emissão de bonds e tal. A gente criou um mercado da NTN-B, e que é verdade que tinha um carry bacana,
mas o fato é que virou quase 1 trilhão de reais de NTN-B, majoritariamente, ou uma boa parte, carregada por estrangeiros. Então, assim, como eu falei, o investidor institucional de renda fixa, ele tem uma tolerância ao risco pequena. E também para quem trabalha aí no mercado sabe que o sujeito que faz renda fixa, ele nunca viu aquele cara estranho que faz investimento em infraestrutura, que é o alternativo, né? Então, assim, o grande desafio nessa história de financiar infraestrutura, apesar dos trilhões parados no mundo, é como você consegue traduzir um mercado que era um mercado alternativo, de nicho, para uma coisa que é o cara de renda fixa. O sujeito de renda fixa, ele gosta de renda fixa. Então, qualquer outra variação, ele tem que arrumar alguém que ajude. Por exemplo, se eu sou americano, minha renda fixa é em dólar. Então, acho que essa realidade não deve ser, vamos dizer assim, exagerada, mas ela é real. Ela pode ser tratada, até certo ponto, por mecanismos que, vamos dizer assim, assegurem a liquidez dos projetos em momentos de volatilidade, porque um projeto de infraestrutura, a não ser que ele tenha tido um mau desenho no começo, normalmente ele mantém a solvência, mas ele tem pouca capacidade de resistir a choque, quer dizer, ele enfrenta problemas de liquidez. Então, se eu desenhar mecanismos que dêem liquidez e que depois, no futuro, seja recuperada, seja pago de volta, isso aumenta a resiliência de projetos de uma maneira muito grande. Desculpa, mais uma vez, está sendo técnico, mas assim, a maior parte dos projetos não tem, quando você tem uma crise, ele não tem um problema, porque, inclusive, alguns são monopolistas, a demanda vai continuar existindo, tá certo? Agora, ele sofre um problema de liquidez, porque não pode ajustar a tarifa com o câmbio. Então, se eu focar de maneira a prover essa liquidez no momento difícil, mesmo que depois ela venha a ser, esse dinheiro que eu emprestei venha a ser recuperado depois, eu aumentei a resiliência do projeto e o projeto fica muito mais capaz até de tomar dinheiro em moeda estrangeira. E se algumas coisas de exportação, por exemplo, frete de grão, puder ser um pouco mais dolarizado, também não vai atrapalhar. Joaquim, por último, a expressão passou por tantas perguntas do público, por tantas perguntas de vocês, que em respeito a vocês, eu não posso deixar de fazê-la. Qual é a caixa preta que você achou lá? Veja só, a caixa preta... Bem breve que eu tenho para eu já falei, caixa preta é o quê? É aquele negócio que está registrado como que o avião caiu. Tá certo? Eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, revelado os elementos que levaram a alguns dos acidentes. A gente tem, por exemplo, você mencionou aí empréstimos a alguns países. Está tudo no site, tudo explicadinho, tem um contrato. Você pode, às vezes, ficar de queixo caído, mas está lá para todo mundo olhar e aprender, tá certo? Então, eu acho que cada vez mais a gente está fazendo esse trabalho em que eu trago essa transparência e aí é exatamente como uma caixa preta. Ela conta o que aconteceu. Não, stop! Né? Que nem você ouve quando o cara passa a caixa preta. Então, é assim. E a gente vai abrindo essa caixa preta e vamos estar cada vez mais próximo do mercado, da sociedade, tá certo? Para estar fazendo as coisas juntas, a várias mãos. Quando a gente lê uma caixa preta, por último, às vezes a gente fala assim, como é que o cara fez uma cagada dessas? É a mesma coisa que você pensou? A natureza humana tem surpresas, né? Joaquim, muito obrigado.